continuidade à oração do Pai Nosso, vamos agora para o seguinte versículo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, esse versículo é um versículo que eu considero um dos mais importantes. Sabe por quê? Porque você quer ser perdoado por Deus? Eu sei que você quer. Imagina quantas coisas erradas você fez. Quantas coisas erradas eu fiz na vida. Mas Deus perdoou. Deus perdoa você. Mas aqui está deixado uma condição. Aqui a palavra de Deus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm dívida conosco. E a prova de que fala isso, quando termina a oração do Pai Nosso, Jesus explica. De tudo isso, Jesus, ele grifa, ele explica logo depois da oração do Pai Nosso. Pode olhar na sua Bíblia, nos próximos versículos, que diz o seguinte, lá em Mateus 6, 14 e 15, veja, logo depois da oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja bem, isso é algo sério. Se você não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus não vai perdoar você. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Por isso é necessário ter um coração perdoador, um coração humilde, um coração amoroso. É necessário perdoar. Jesus também várias vezes falou sobre perdão. Falou para Pedro, Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 7 é o número da perfeição. Jesus poderia ter falado: não, sim, é perfeito perdoar. Mas Jesus falou: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então veja bem, 7 vezes 10 é 70. 70 vezes 7, 490. Não significa número de quantidades, mas significa que você tem que ser perfeito, sempre, sempre perdoar. Sabe por quê? O número 10 significa os mandamentos. Nós temos 10 mandamentos de Deus. Então 10 na Bíblia significa mandamento. Assim como 12 significa a organização, 7 o número da perfeição, o 3 o número da trindade, o 6 o número do homem, 666 é o número da besta. E a Bíblia tem alguns números que contam história. O 10 é mandamento, 7 perfeição, 70 vezes 7, 7 vezes 10 70. Ou seja, é o mandamento de Deus e perfeito que você perdoa o seu irmão. E Jesus, ele falou várias vezes sobre o perdão. Ele contou uma história, e essa que eu quero que você grave no seu coração. Havia um certo homem, eu vou deixar aí na tela a passagem onde está, e você vai ler na sua Bíblia. Mas havia um certo homem que devia 10 mil talentos. Eu vou ler essa passagem. Está lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. É muito importante, então vou ler. Vou deixar na tela também. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, postando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis,
Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Veja, tem que perdoar, não de boca, mas de coração. Você vê, essa parábola é muito importante, que fala sobre o perdão. Aquele homem devia 10 mil talentos. Você não tem noção de quanto valia naquela época 10 mil talentos. Era um dinheiro, uma dívida impagável. Era uma dívida incalculável. Nem que ele trabalhasse toda a sua vida, nem a sua família toda trabalhasse toda a sua vida, poderia pagar aquela dívida. Era um dinheiro muito alto. E o Senhor perdoou a sua dívida porque ele pediu perdão. O que o Senhor esperava dele? Que se tivesse alguém que lhe estivesse devendo, ele também perdoasse. E o que aconteceu? Ele não perdoou o seu conservo. Ele não perdoou o seu irmão. Aí no final de tudo, o que aconteceu? Como ele não perdoou, a sua dívida voltou. Ele não pôde receber o perdão. Esse é o grande perigo do crente, que muitas vezes o crente ele não perdoa. E ele foi perdoado por Deus. Quando prestar contas, se isso chegar nos ouvidos de Deus, como você estará? Seu pecado, tudo que Deus te perdoou, será que o que teu irmão fez foi maior do que tudo que você fez contra Deus na sua vida? Será que o teu irmão fez vale a pena você não perdoar e perder todo o perdão de Deus na sua vida? Eu creio que não vale, né? Porque se você pensar bem, você já cometeu muito mais ofensas a Deus em toda a sua vida do que alguém ofendeu você. Então lembre-se, a palavra de Deus diz que devemos perdoar para sermos perdoados. Então essa parte da oração do Pai Nosso é uma parte tão importante que logo depois termina no versículo 13, logo termina no 13, no 14 Jesus explica essa parte com ênfase. É necessário perdoar, ter um coração perdoador. Se você não consegue, peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Eu vou estar orando por você. Sabe, eu já tive um problema que eu estava com dificuldade de perdoar uma pessoa, mas eu lendo a palavra, eu comecei a pedir ao Senhor que me ajudasse. Então eu senti no meu coração que eu deveria orar. Por isso a palavra de Deus diz: orai por aquele que vos persegue, abençoai, não amaldiçoeis. Por isso eu entendi aquela palavra, me ajoelhei e comecei a abençoar aquela pessoa. Pedi ao Senhor que perdoasse aquela pessoa. E sabe o que aconteceu? O meu coração foi limpo daquela mágoa. O meu coração foi liberto daquela mágoa. Eu tenho certeza que ao liberar perdão, eu recebi o perdão de Deus. Por falar nisso, né, se você quiser uma dica aí de um filme muito bom, até que fala sobre isso, e é muito forte o filme, mas muito importante, assista o filme A Cabana. Olha, é um filme que eu gostei. Eu gosto de ver sempre, para eu lembrar que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Bom, chegou a hora de orar por você. Talvez você tenha dificuldade de perdoar alguém, talvez uma mágoa ficou no teu coração. Eu vou estar orando para que o Espírito Santo de Deus
venha te ajudar a superar isso, te ajudar a vencer esse mal na tua vida. Porque Deus é o Deus de perdão e você, como filho de Deus, também tem que ser uma pessoa perdoadora. Porque nós temos que perdoar uns aos outros. Então eu vou orar por você. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, peço-te, Espírito Santo, para ajudar esta pessoa com a sua mágoa, sua raiz de amargura. Tua palavra diz que nós não podemos deixar a raiz de amargura entrar no nosso coração, que pode nos privar da tua graça. Por isso, Senhor, pela tua salvação, peço a ti, pelo teu amor e misericórdia, que o Senhor venha abençoar esta vida, que o Senhor venha curar o seu coração, que o Senhor venha dar um coração perdoador, que o Senhor venha, Pai, colocar o teu óleo da tua unção sobre este coração, para curar, para que essa pessoa possa conseguir cumprir a tua palavra e perdoar uns dos outros. Louvado seja o teu nome, abençoa também com saúde e prosperidade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então assista o próximo vídeo, que estaremos falando dos finalzinhos da oração do Pai Nosso. Amém?